O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, presta depoimento neste momento no STF. Vamos acompanhar ao vivo. E acho que foi uma infeliz brincadeira que ela fez aí nesse grupo. Eu não participava desse grupo, eu realmente não sei dizer ao senhor em que contexto foi isso. Mas, da minha parte, não teve isso. O senhor logo após deixar o Ministério da Justiça, assumiu a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Qual foi a sua participação, assim que o senhor assumiu, qual foi a sua conduta em relação aos acampamentos, ou ao acampamento na frente do quartel aqui do Forte Apache, aqui do Comando do Planalto? Ministro, a partir do dia 12 de dezembro do ano anterior, eu fiquei bastante preocupado com a questão dos acampamentos. Até então, não havia tido nenhum ato violento, não havia tido nada, mas depois daqueles atos no centro de Brasília, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tudo aquilo que aconteceu ali no dia 12, eu fiquei, no mínimo, cismado com aqueles acampamentos. Eu esperava que o novo governo assumisse e imediatamente tirasse os acampamentos dali, já no primeiro dia ou na primeira semana, no máximo, do novo governo. E isso não aconteceu. Em não acontecendo, ministro, no dia 6 do 1 de 2023, eu convoquei uma reunião, eu tive informações no dia 5 de que a maioria das pessoas que estavam naqueles acampamentos ali, ou grande parte dessas pessoas, se tratavam de moradores de rua e pessoas vulneráveis. Pensando nisso e em evitar uma tragédia, um problema maior, eu convoquei uma reunião para a Secretaria de Segurança Pública no dia 6 do 10, às 10 horas da manhã, chamei o comandante militar do Planalto, General Dutra, e a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra, para nós tratarmos da desmobilização total do acampamento. Dessa reunião ficou combinado que no dia 10, terça-feira, a doutora Ana Paula Marra, com a sua equipe, atuaria lá no local do acampamento para poder retirar os vulneráveis. E ali eles têm toda uma técnica de aproximação, de chegada, de retirada. Quem quisesse ir embora, eles têm passagem, eles pagam passagens, enfim. Ficou combinado que no dia 10 ela faria isso e, na sequência, a Secretaria de Segurança, através da Polícia Militar e o Comando Militar do Planalto, realizariam a desmobilização completa, o desmonte ali do acampamento para acabar com aquele acampamento ali na frente. Nós conversamos, inclusive, ministro, se houvesse algum tipo de resistência, falamos em mandados de prisão, falamos em prisões em flagrante, ali se fosse necessário, se algum líder ali se rebelasse e não quisesse sair, mas a ordem, eu esperei uns 2, 3 dias até ver se o governo federal faria alguma coisa no sentido de retirar. Como não veio, eu convoquei essa reunião, e ela foi realizada dia 6 do 10, às 10 horas da manhã, na Secretaria de Segurança Pública, para tratar da desmobilização total do acampamento. Eu aqui, nessa sequência, Anderson, eu vou repetir o que eu disse para o almirante Garnier, apesar que percebi que ele não acredita no ditado chinês, que coincidências não existem, mas quero que o senhor também tenha a possibilidade aqui, nesse momento de autodefesa, de, se quisesse explicar. O senhor viajou na véspera, na verdade, na antevéspera Eu viajei no dia 6 à noite. Dos dias 8, o senhor viajou dia 6 de madrugada. à noite. Como secretário de Segurança, o senhor se ausentou às vésperas da tentativa de golpe, do ataque violento armado à sede dos 3 poderes. Isso também, no dia 8, a Procuradoria-Geral da República denunciou, e o processo está, na verdade, já em alegações finais, ou, segundo a Procuradoria, a Polícia Militar, a cúpula da Polícia Militar também se omitiu. Foi uma coincidência, doutor? Ministro, o senhor pergunta a minha viagem? Isso. Não, a minha viagem não foi uma coincidência, ministro. Eu preparei essa viagem
para ser realizada no mês de julho de 2022. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu não consegui viajar, eu prometi isso para minhas filhas. Qual a data? Eu viajaria em julho de 22. Certo? No verão lá. E até foi bom, porque os preços lá no verão são diferenciados e eu não consegui fazer essa viagem no mês de julho e adiei para as férias escolares das crianças. Eu comprei as minhas passagens, ministro, ainda no dia 21 de novembro de 2022, quando não havia tido nenhum tipo de manifestação violenta aqui no Distrito Federal. O senhor perceba que o primeiro dia que teve manifestações que chamaram a atenção foi no dia 12 do 12. Não foi coincidência, foi férias programadas, férias com a minha família, programadas para tirar. Eu já estava com as férias marcadas desde julho do ano anterior. Isso tudo está nos autos, Excelência. Então, assim, não foi coincidência, foram férias familiares que estavam programadas. E, muito importante dizer aqui para o senhor, eu vinha fazendo o acompanhamento dessa questão da inteligência aqui no Distrito Federal. E até o dia 6, ministro, até o dia 6 não havia chegado nenhum ônibus, nós não tínhamos notícia nenhuma de que a manifestação pudesse caminhar para o que caminhou. Eu acompanhei ali até às 18h40, se eu não me engano, foi a última mensagem num grupo que eu vinha acompanhando ali, a mensagem da inteligência que fazia esse acompanhamento online, e nós não tínhamos relatos de que a coisa tomaria o rumo que tomou a partir do dia 7 e do dia 8. Mesmo assim, em viagem, eu trouxe aqui até algumas mensagens que eu troquei com o meu secretário executivo, ainda no dia 7, à noite, ele me tranquilizando, dizendo que estava tudo ok, que tudo estava sob controle aqui em Brasília. E outra coisa, ministro, antes de sair, ao mesmo tempo que estava tendo aquela reunião que eu falei para o senhor, do general Dutra, essa reunião era na sede da Secretaria. Ao lado da Secretaria tem a SOP, que é a Subsecretaria de Operações da Secretaria. Estava acontecendo uma reunião com várias entidades, inclusive representantes do Supremo Tribunal Federal, para tratar do protocolo de ações integradas, que é o que cabe ao secretário de Segurança do Distrito Federal sempre que tem uma manifestação, um evento, um jogo de futebol, um show, qualquer coisa. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a Subsecretaria prepara um protocolo de ações integradas, onde vem todas as instituições interessadas no assunto, no caso a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Detran, enfim, uma série de instituições interessadas no assunto. Tem-se uma reunião ali, estabelece um monte de protocolos para todas aquelas instituições, e esses protocolos têm que ser cumpridos aí ao longo do evento, ou do show, ou do jogo, seja lá o que for. Eu gostaria, ministro, se o senhor me permite, de dizer algumas coisas aqui. Eu quero ler, porque é muita coisa, rapidinho. O que ficou previsto nesse protocolo de ações integradas, ministro, para que fosse cumprido no dia aqui? Foi um protocolo, eu assinei esse protocolo, sou eu que confirmo esse protocolo. Eu assinei esse protocolo às 3h28 da tarde do dia 6, e o protocolo previa o fechamento da esplanada dos ministérios, o isolamento da Praça dos Três Poderes, isso é muito importante, vedada a utilização pelos participantes de instrumentos capazes de produzir lesões corporais e danos ao patrimônio, tais como os mastros de bandeira e material de cano PVC, material metálico, madeiras ou assemelhados, garrafas ou utensílios de vidros, facas, canivetes e objetos pontiagudos, mesmo de uso para alimentação. Tudo isso o PAI previa. Aí, como atribuições da Polícia Militar do Distrito Federal, planejar e executar ações de policiamento ostensivo com o objetivo de manter e preservar a ordem pública durante a realização do evento, empregando para esse fim efetivos e meios necessários conforme planejamento próprio da instituição e o acordado na reunião da Secretaria no dia 6 e 23. Impedir que os manifestantes utilizem objetos, materiais ou substâncias capazes de produzir lesão ou causar dano durante a marcha. Ficar em condições de empregar tropa especializada em controle de distúrbio, no caso de perturbação da ordem. Não permitir acesso a pessoas e veículos à Praça dos Três Poderes, conforme tratado em reunião do protocolo de ações. Manter o reforço do efetivo nas adjacências / perímetro interno dos prédios públicos de toda a extensão da esplanada dos ministérios, Congresso Nacional e Praça dos Três Poderes, bem como na Estação Rodoviária de Brasília. Então, ministro, eu viajei de certa forma tranquilo. Eu tinha deixado esse protocolo assinado, tudo isso aqui para ser cumprido. Na reunião com o general Dutra, eu esqueci de colocar para o senhor, ele pegou o celular dele e falou: Anderson, olha aqui, ó, os acampamentos há 2 meses atrás.
Aí ele, Anderson, olha o acampamento agora de manhã. Ele me mostrou isso, ministro. Essa foi a imagem que não me saiu da cabeça. O acampamento há 2 meses atrás, de gente, caminhão, lotado o acampamento. Naquela manhã, praticamente não se via pessoas, só se via tendas. Ele tinha as imagens daquele dia do acampamento. Então, foi nesse contexto, ministro. Eu viajei adotando todas as providências que o secretário de Segurança do Distrito Federal tem que tomar, principalmente deixando esse protocolo de ação integradas assinado para que fosse cumprido. Não, doutor Anderson, desse protocolo que o senhor acabou de fazer a leitura, nós podemos observar que no dia 8 nada foi respeitado. Houve a liberação para a esplanada dos ministérios, não houve o isolamento da Praça dos Três Poderes, houve a autorização ou a omissão para que os manifestantes utilizassem armas brancas, mastros, ou seja, eu entendo o que o senhor diz aqui, até porque juntado aos autos esse protocolo, mas por que nada foi cumprido? Ministro. O senhor mesmo disse que, apesar de estar à distância, estava em contato com o seu secretário executivo. Estava. Ministro, apontar é difícil apontar, mas eu também não posso deixar de colocar aqui. Eu vejo que houve uma falha muito grave no cumprimento do protocolo. Houve uma falha muito grave no cumprimento do protocolo. O senhor perceba aqui que aqui prevê tropas especializadas, prevê o isolamento da Praça dos Três Poderes, que é uma coisa muito séria. Esse protocolo de ação integrada, ministro, para a gente que entende aqui do Distrito Federal, ele é considerado um protocolo gravoso, porque ele impacta muito na vida do brasiliense. O fechamento da esplanada impacta muito na vida do brasiliense. É uma coisa que a gente faz em poucos casos, não são em muitos casos. Quando eu li esse protocolo à tarde que eu assinei, eu falei, esse protocolo está de bom tamanho para as informações que a gente tem, porque ele era um protocolo que eu chamo de gravoso, entendeu? E realmente, ministro, houve uma falha grave no cumprimento desse protocolo. É por isso que eu digo ao senhor, eu fui surpreendido com isso no domingo, né? Quando eu vi o que estava acontecendo aqui no domingo, eu tive informações, pedaços de informações, porque eu estava num parque na Disney. Quando eu tive a informação, eles já tinham entrado no Congresso e no Palácio do Planalto. Eu, desesperado, mando uma mensagem para o meu secretário executivo, uma mensagem que, inclusive, foi mal interpretada, que eu falei, não deixe chegar ao Supremo, porque o Supremo ainda estava preservado naquele momento. Eu mandei essa mensagem para o meu secretário executivo e liguei diversas vezes para o comandante da PM para perguntar para ele o que estava acontecendo, onde é que houve a falha, mas ele estava no meio da confusão, ele praticamente não me atendeu ali naquele momento. Eu falei rapidamente com ele, liguei para o governador, liguei para o Procurador-Geral de Justiça do DF, fiquei desesperado, liguei para todo mundo, porque eu realmente, do jeito que eu deixei as coisas em Brasília, é inimaginável que acontecesse o que aconteceu no 8 de janeiro, ministro. A grande verdade é essa. O protocolo teve uma falha grave no cumprimento dele. Agradeço, doutor Anderson. Vamos agora a um último assunto importante. O senhor participou de alguma reunião com o presidente da República, onde o senhor teria dado aconselhamento jurídico, respostas jurídicas sobre a decretação de um estado de exceção após as eleições de 2022? Jamais, ministro. O presidente da República, eu acredito que ele me nomeou como ministro da Justiça e Segurança Pública com base na nossa expertise em segurança pública. É um grande problema que o país vive hoje e que vivia também, e a gente atuou muito. Eu sempre brinco que nós transformamos o Ministério numa máquina de segurança pública, numa máquina de combate ao crime organizado. E foi nesse sentido. Assessoramento jurídico, o presidente tinha via SAGE e via Advocacia Geral da União. Eu nunca prestei assessoramento jurídico ao presidente, nem em relação a esses temas que o senhor me perguntou, nem em relação a outros temas. Eu não fazia assessoramento jurídico do presidente da República. O senhor nunca participou de uma reunião com o presidente onde esse assunto foi tratado? Nem com o presidente. Eu, com todo respeito, já adianto um pouquinho, eu vi nos autos aí que disseram que eu participei em reunião com os comandantes. Eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto e nem nenhum outro tipo de assunto com eles.
então, doutor Anderson, a minuta do golpe foi encontrada na sua casa? Na verdade, ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope. Naquela época, o senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que você recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, que isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona, isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era já para ter sido destruída há muito tempo, eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim, até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Então, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer, e nunca discuti esse tipo de assunto. Agradeço, doutor Anderson. Eu passo a palavra ao ministro Fux. Obrigado, ministro Alexandre. Eu tenho uma pergunta aqui em relação a esse protocolo. Quer dizer, tem prova nos autos que o senhor comprou a passagem antes. Dia 21 tem prova nos autos dessa... 21 de novembro, ministro. 21 de novembro. E aí o senhor deixou um protocolo pronto. Pronto, para que fosse executado. Muito bem, nós estamos acompanhando o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal do governo Bolsonaro, Anderson Torres.